Olá pessoal, vamos fazer agora o nosso podcast com a retomada de conteúdo, todo conteúdo importante no que se refere a direito penal, sanções penais, parte específica relativa à ação penal, reabilitação e extinção da punibilidade. É claro que dentro da extinção da punibilidade existe um capítulo longo, um capítulo muito extenso, que é o capítulo da prescrição. De forma que isso abarca mais ou menos um quarto do conteúdo do direito penal todo, viu gente? É um dos pontos mais importantes, é um dos pontos mais relevantes e que devem ser sempre revisados, e essa revisão, essa retomada a gente faz aqui agora. Lembrando que esse vídeo sempre estará disponível no YouTube e o link estará em breve com vocês. Beleza, dentro do tópico ação penal, de acordo com o artigo 100 do Código Penal, regra da ação penal, como a gente está fazendo em forma de videocast, quem está presente pode fazer suas colaborações aqui em áudio e vai estar sendo gravado. Regra da ação penal, artigo 100 do Código Penal, via de regra, a ação penal é o quê? Pública. Pública por iniciativa de um órgão especializado que foi eleito pela Constituição como tal, Ministério Público. A ação penal pública se exerce através de um instrumento processual extremamente importante, chamado denúncia. A denúncia nada mais é do que a petição inicial do crime, a peça processual cujo titular é o Ministério Público através do promotor de justiça, que imputa o crime ao acusado, No momento da denúncia, chamado de denunciado. E o titular é o Ministério Público através do promotor de justiça. Regra geral, ação penal pública. Exceção, ação penal privada ou ação penal mediante requisição do ministro da Justiça, só nos crimes contra o presidente da República e ministros de Estado, Mas regra, ação penal pública, exceção, ação penal privada. Beleza. Ponto também extremamente importante, reabilitação. Artigo 97 do Código Penal. Qual a finalidade da reabilitação? Retirar dos registros criminais, de quaisquer registros públicos, dados referentes à condenação do indivíduo. Prazo para a reabilitação, 2 anos, contados a partir da extinção da pena, computado a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional. Documentos obrigatórios para a reabilitação, residência fixa no país, comprovação de que o indivíduo não reincidiu no crime ou de boa conduta, isso se prova através de uma certidão qualquer, uma certidão policial, e prova de haver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, ou como diz o Código Penal, se houver novação da dívida. Novação, gente, interpreta essa palavra como renegociação da dívida, tá? E uma vez pedida a reabilitação, se o juiz não a deferir, caso entenda que não está aprovada, a qualquer tempo pode ser feito um novo pedido. Tá? Então a finalidade da reabilitação é essa. Qualquer crime pode ter o pedido de reabilitação, não existe restrição. Beleza, então falamos sobre o ponto ação penal, falamos sobre o ponto reabilitação e agora ponto extinção da punibilidade. Primeiro, conceito. O que é a extinção da punibilidade? É a perda da pretensão do Estado em punir caso ocorra algum tipo, alguma espécie, alguma hipótese do artigo 107 do Código Penal brasileiro, tá? Então, uma vez praticado o crime, surge para o Estado a pretensão de punir. Nas ações penais públicas, essa pretensão de punir, ela é obrigatória. A ação penal se rege pelos princípios da obrigatoriedade e indisponibilidade. O Ministério Público, quando recebe os autos de inquérito, a investigação feita pelo delegado de polícia, ele pode optar, escolher entre processar e não processar? Não. Se ele tem elementos de autoria, materialidade, nexo de causalidade, dolo, culpa, ele processa, ele inicia a ação penal mediante a ação penal pública por excelência, que é a regra do direito penal pelo artigo 100. E nos últimos anos as ações penais vêm se publicizando. Ações penais que eram de natureza privada se tornaram públicas. Por exemplo, os crimes contra a dignidade sexual que estavam no artigo 213 em diante, que eram de ação penal privada até 2003, 2009, se tornaram ação penal pública. O direito penal vem a cada dia passando por um processo de publicização das ações penais. As ações penais privadas hoje são muito poucas. Elas se resumem aos crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação, um ou outro no Código Penal além desses.
Via de regra, a ação penal é sempre pública, exercida pelo Ministério Público. Praticado o crime, surge a pretensão punitiva, o poder-dever do Estado de punir, através deste ente especializado chamado Ministério Público, quem detém a titularidade da ação penal. Porém, incidindo alguma hipótese do artigo 107 do Código Penal, extingue o poder de punir do Estado. Quais as hipóteses do artigo 107? Primeiro, morte do agente. Segundo, retroatividade da lei mais benéfica. Terceiro, anistia, graça ou indulto. Prescrição, decadência ou perempção. O perdão aceito e a renúncia ao direito de queixa. Lembrando-se que o perdão aceito e a renúncia ao direito de queixa só acontece nas ações penais privadas. E também o perdão judicial, que acontece nas ações penais públicas. E o que é o perdão judicial? Perdão judicial, a doutrina o denomina, uma expressão que eu gosto muito. O perdão judicial é um instituto de clemência estatal. O que é clemência? É um perdão, né? É um ato de liberalidade do Estado através do juiz, somente para crimes culposos em que as consequências do crime são tão graves que a pena criminal se torna desnecessária. O perdão judicial está no artigo 107, inciso 7, inciso 8, está no artigo 120 e, muito importante sobre o perdão judicial, súmula 18 do STJ, não subsistindo quaisquer efeitos condenatórios, o indivíduo que recebe o perdão judicial pode ser considerado no futuro reincidente? Não. Pode ser considerado portador de antecedentes ou maus antecedentes? Também não. Né? A sentença que perdoa é a sentença que esquece, não só o crime, mas como também todos os seus efeitos penais, certo? Muito importante essa questão referente ao perdão judicial. Tá? As causas interruptivas da prescrição, não se esqueçam, elas estão no artigo 117. Tá? O recebimento da denúncia, pronúncia, decisão confirmatória da pronúncia também interrompe a prescrição, o início ou continuidade do cumprimento da pena e a reincidência. Causas impeditivas da prescrição, artigo 116, também muito importante, então ali no 117 e no 116, extremamente importante. Tá? O artigo 107 tem hipóteses que foram revogadas. Quais foram? Que eram causas extintivas da punibilidade no passado e deixaram de ser. Quais foram? Era o artigo 107, 6 e 7, que era o casamento da vítima em crimes contra a dignidade sexual, com terceiros ou com o próprio agressor. Se a vítima se casasse, o agressor, não havia punibilidade, né, extinção da punibilidade do agressor. Por que foi revogado ainda no ano de 2013? A crítica era que esses institutos eram usados como verdadeiro escudo protetivo para práticas criminosas de autores de delitos de natureza sexual, ou seja, esses indivíduos que praticavam esses crimes muitas vezes patrocinavam os casamentos forjados como forma de extinção simulada da punibilidade. E não tinha jeito, juntavam a certidão ali, o juiz tinha que extinguir. Né? O Congresso andou bem, revogou esses dois incisos, hoje isso não mais é causa de extinção da punibilidade, visto, estudado aqui. A pena de multa prescreve em quantos anos, gente? Nós estamos aqui no nosso videocast. O videocast requer interação. Eu estou vendo que está entrando aqui o pessoal de Jaraguá, Pirinópolis, Brasília, Goiânia, né? Guapó, Rio de Janeiro, São Paulo, brasileiros em Nova York, todo mundo entrando aqui, Ibope altíssimo e sala de aula. Prescrição da pena de multa dá quanto tempo, gente? Se a multa for a única aplicada, 2 anos. E se ela for aplicada com outro crime, o mesmo tempo da prescrição para o outro crime. E os prazos da prescrição? Estão no artigo 109. Não vamos falar todos os incisos, mas vamos falar o maior e o menor. Maior prazo da prescrição, 20 anos. Menor prazo da prescrição, 3 anos. Basta analisar a tabela do artigo 109 e comparar a tabela do artigo 109 com o máximo da pena para cada crime. PPP, prescrição da pretensão punitiva. Ela ocorre antes da sentença. PPE, prescrição da pretensão executória. Ela ocorre sempre depois da sentença. Qual sentença? Penal condenatória. Porque se for absolutória, não há que se falar em prescrição, né? Está absolvido. Uma vez absolvido, absolvido está. A retroatividade da lei penal mais benéfica ou a retroatividade da lei penal que deixa de considerar a figura como crime. Abolitio criminis. Ela tem o quê? Efeito sobre a extinção da punibilidade. Ela é retroativa? É retroativa? Sempre, sempre.
a lei penal mais benéfica sempre será retroativa, tá? Prescrição é causa de extinção da punibilidade, inexigibilidade de conduta diversa é culpabilidade, tá? Não se esqueçam daquelas teorias do crime, tá? Eu posso perguntar, eventualmente, fazer algum questionamento sobre as teorias do crime. Existem duas, né? A bipartite e a tripartite. A bipartite, o crime é fato típico e antijurídico. A culpabilidade é pressuposto da pena. A tripartite, o crime seria típico, antijurídico e culpável. Eu falei sobre essas teorias, embora o conteúdo tenha sido mais abordado, com mais profundidade, no módulo anterior. Só que nada impede também que seja questionado eventualmente. Essa questão da retroatividade da lei penal mais benéfica, a gente abolitio criminis, lembram disso? Abolitio criminis é a abolição completa da figura criminosa. Beleza, no caso de ação penal privada, se o indivíduo for declarar ação penal privada que se exerce mediante queixa, né? Se ele for declarado ausente, quem pode exercer o direito de queixa? Está lá, que eu falei na aula, o CAD, lembra da regra? CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Beleza, gente? Nossa super vídeo aula, né? Nosso super videocast. O pessoal está atrasado fazendo podcast. Eu já estou anos-luz na frente, eu estou aqui fazendo videocast. Daqui a pouco estará disponível no YouTube para vocês em todas as plataformas. Inscrevam-se no meu canal, né? Todo mundo que faz videocast coloca inscreva-se no meu canal. Eu também vou colocar inscrevam-se no meu canal. Vamos lá. Beleza? Muito cuidado com essa questão do artigo 107. Artigo 100, a ação penal é pública, salvo quando a lei a declara privativa do ofendido. Muito, muito, muito importante. O Ministério Público oferece a denúncia. Ele pode desistir da denúncia? Não. O Ministério Público não pode desistir isso doutrinariamente chama poder-dever de prosseguir na ação penal. Agora, se ao final da ação ele não tiver provas suficientes, porque o processo penal busca provas. Neste caso, o Ministério Público propõe a denúncia em juízo buscando a condenação. Se ele não tiver provas suficientes, o que ele faz? Ele pode até pedir absolvição. Quem arquiva é o juiz, tá? Quem arquiva é o juiz. Ele pode até pedir absolvição, né? Mas abrir mão da ação penal, desisto da ação penal, pois o acusado não merece uma pena. Isso não existe. Isso não existe. As regras da ação penal, quer dizer, os princípios que regem a ação penal são da obrigatoriedade e indisponibilidade. A prescrição, gente, ocorre em qualquer tipo de ação. A diferença da ação não tem reflexo sobre a prescrição. A prescrição alcança tanto as ações penais públicas quanto as ações penais privadas. Qualquer tipo de ação está sujeita à prescrição, tá? É claro, é óbvio que crimes mais graves prescrevem com mais tempo. Crimes mais suaves prescrevem com menos tempo. Qual o tempo, Adriano? Simples. Basta analisar a tabela prescricional do artigo 109. Aquela tabela é chave, aquela tabela é importantíssima. Gente, se a vítima fala que não quer que o agressor seja processado, isso impede o Ministério Público de prosseguir com a ação penal? De jeito nenhum. Pode até atrapalhar na prova, né? Pode até atrapalhar no momento da produção probatória, porque se a vítima atrapalha, se a vítima não colabora na produção probatória, pode ter uma dificuldade de produção de provas. Mas se a vítima fala, não quero processar o agressor, isso é impedimento? Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, lembrem-se dos princípios da ação penal: obrigatoriedade e indisponibilidade. Vejam bem, se uma ação penal reconhece que o fato não existiu, o juiz reconhece, absolvo porque está provado que não houve homicídio, a vítima aparece viva. O agressor tem o dever de indenizar? Lógico que não, porque não houve o fato, porque senão seriam decisões contraditórias. O cível falando que o fato não existiu, o crime falando que o fato não existiu, e o cível mandando indenizar um fato que não existiu, não existe. Entenderam? Agora, se o juiz do crime ficou na dúvida, o cível pode ficar na dúvida? Não, porque o benefício da dúvida só alcança o crime, não o cível. Agora, se o crime falar não existiu o fato, tranca o cível. Entendeu? Tranca qualquer hipótese de ação indenizatória. Beleza?
Lembram-se da retratação? A retratação do ofendido pode ocorrer em qualquer crime contra a honra, o perdão antes, quer dizer, a renúncia antes da ação penal privada e o perdão durante a ação penal privada. Lembra que eu falei isso? O perdão, ele tem que ser aceito. Ofereça o perdão. A parte pode recusar? Pode. Ela fala, recuso, quero ser absolvido para depois te processar por danos morais. Entendeu? Por quê? Por causa de um instituto que chama abuso no exercício do direito de ação. A ação tem que ser exercida de forma comedida, cuidadosa, com provas. Não é sair por aí processando qualquer pessoa, não, gente. Não existe. Tem que ter o mínimo de provas, o mínimo de argumentos, o mínimo de razoabilidade. Certo? Então, por isso que a lei admite perdão. O perdão do ofendido só acontece nas ações penais privadas. Nunca nas ações penais públicas, tá? O Ministério Público jamais pode oferecer perdão durante a ação penal pública. Beleza. Concurso de crime, gente, seria bom dar uma olhadinha no concurso de crimes, tá? Concurso material, concurso formal e crime continuado. Artigos 69, 70 e 71 do Código Penal. Tá extremamente importante. Basicamente isso. Livramento condicional, 1/3, metade, 2/3. Qual que é o caso que cabe 2/3? Crime hediondos e assemelhados. Qual que é o caso que cabe metade? Se o indivíduo for reincidente. E em que caso será dado o livramento condicional com 1/3? No caso do indivíduo ser primário e, obviamente, não sendo crime hediondo, né? Porque se for hediondo, ele cai na regra dos 2/3. E aqui eu tomo mais um fôlego e termino o nosso videocast. Para quem tiver ouvidos, ouça, porque aqui foi uma retomada do nosso conteúdo. Diga. Isso. Por quê? Porque nesse caso aí você vai estudar o concurso de crimes. Concurso material, concurso formal e crime continuado. Cuidado, o crime permanente é o sequestro. Sequestro e cárcere privado é crime permanente. O que é um crime permanente? Aquele que se prolonga no tempo. É aquele que sua execução se alonga no tempo, é o permanente. E o que é o crime continuado? É o artigo 71. É o crime que um ato posterior é continuidade do anterior, e nos termos do artigo 71, quando o agente pratica nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes. De maneira que o crime subsequente é uma continuidade lógica do antecedente. O juiz aumenta a pena de 1/6 a 2/3, de acordo com o artigo 71, dependendo da lesividade da continuidade. Se a continuidade for maior, menor, se gerou maior ou menor dano, aí o juiz vai dosar. Certo? Beleza? No nosso videocast, e o pessoal que está aqui, os heróis da resistência, o pessoal que ficou até o final. Hoje é o dia do nosso último encontro do semestre. Depois disso, só o mês de agosto. Mais algum questionamento? Não? Para o pessoal que está aqui, muito obrigado. Para o pessoal que está em casa, muito obrigado. Espero que este videocast seja muito útil e um abraço para vocês.